aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de amor ao mundo. Estou voltando para a eternidade. Deus abençoe a todos. Mais uma vez é um prazer a gente fazer um vídeo desse formato, né? E a gente está fazendo para agradecer os velhos inscritos do nosso canal. Pessoas que estão conosco desde o princípio e têm nos apoiado nessa jornada. É um trabalho interdenominacional, não está vinculado a nenhuma igreja, e sim é algo que Deus tem posto no nosso coração para fazer, para ajudar os filhos de Deus. Um canal de ensinamentos bíblicos, então sempre é um gelo fino caminhar nisso. Mas a gente tem sido muito abençoado e tem ficado muito grato com os resultados que tem ocorrido, né, na vida de algumas pessoas. Também quero agradecer aos novos inscritos que vieram após a postagem dos 3 cultos que nós postamos do Moneville. E queria agradecer ao Moneville. Deus te abençoe, meu amado irmão. Tu tem sido uma bênção para nós, não só nos estudos bíblicos, mas também apoiando o canal, desde que o irmão conheceu, o irmão tem apoiado a gente. É um inscrito também aqui, então essa notificação vai chegar para ti. E te agradeço, Deus te abençoe, meu amado. E muito obrigado. E dar boas-vindas para vocês. Fiquem à vontade, façam perguntas. A gente vai deixar no link depois nosso telefone para contato, para que você possa mandar alguma pergunta pelo WhatsApp, alguma coisa. E se você quiser botar também nos comentários aqui alguma pergunta, é um quadro novo que nós estamos abrindo aqui agora. É um quadro de perguntas e respostas. Para nós foi uma grande surpresa, perguntas maravilhosas que veio sobre os assuntos que nós temos falado e a gente quer tentar responder elas hoje. Aqui eu vou dar o melhor do meu entendimento. Mas se ficar ainda algumas coisas, vocês mandem de novo pra gente, que a gente pode tentar, com a graça de Deus, responder essas perguntas, né? A gente está aqui com o apoio do meu filho, né? Que é o técnico, né? É claro. E tem a minha esposa também, que está aqui, é técnica em iluminação. E a gente está fazendo esse trabalho aqui, é muito gostoso pra gente, a gente faz em família. Mas é muito bom, tem sido muito edificante para nós, né? Agradecendo a cada um de vocês, que Deus abençoe vocês. A gente vai diretamente para essas perguntas agora, tá bom? Deus abençoe a cada um. Dudu, pode falar para mim as perguntas aí. Eu não quero! Primeira pergunta: um cristão que morre antes do rapto faz parte da noiva? Bom, a gente vai em 1 Tessalonicenses capítulo 4, para a gente poder responder essa pergunta, né? Paulo fala sobre os que dormem, né? E nós não temos uma ignorância quanto aos que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Então, Paulo mostrando que a morte para o cristão é diferente da morte para o não cristão. Então, Paulo diz que eles não têm esperança, mas nós temos esperança. Então a nossa esperança está na vinda do Senhor, porque na vinda do Senhor, uma das etapas da vinda do Senhor, das 3 etapas, uma delas, a do meio, que é a que nós estamos aproximando agora mesmo, é a ressurreição dos mortos. Então a primeira ressurreição, ela é para os cristãos, para aqueles que partiram da terra, morreram, dormiram no Senhor com o Espírito Santo. Então vamos continuar lendo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou não impediremos os que dormem. Veja, há 2 grupos. Um grupo dividido em 7 partes. 7 eras da igreja formaram 7 grupos de noiva que estão na 6ª dimensão, esperando a primeira ressurreição. Também há um pequeno grupo, que é o grupo remanescente na terra, que vive nos dias da vinda do Senhor. Então esse pequeno grupo tem que se ajuntar com essas 7 partes desses 7 grupos que virão na voz de arcanjo. Então estes grupos que dormem, com esse grupo vivo, forma a noiva do Senhor Jesus Cristo.
Próxima pergunta. Os mortos que ressuscitarem em Cristo, eles serão o quê? Noiva ou igreja? Está conectada com a primeira. Porque as 7 eras da igreja, elas formaram 2 grupos. Formaram um grupo de virgem prudente e um outro grupo de virgem nécia. Cada era da igreja teve a sua virgem nécia. E cada era da igreja teve a sua virgem prudente. Então tem 7 partes de virgem prudente que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Tu também tem 7 partes de virgem nécia que vai ressuscitar na segunda ressurreição. Porque só há 2 ressurreições na Bíblia. Tem a primeira, que é a ressurreição que Paulo disse que era a mais excelente, agora ele estava buscando. E existe a ressurreição geral, que é a ressurreição de todos. Então a Virgem Nécia, ela aparece nessa ressurreição, que é a segunda, que é a ressurreição geral. Então a noiva, as virgens prudentes das 7 eras da igreja, elas são noiva. Elas são parte da esposa do Cordeiro. As virgens nécias das 7 eras da igreja, elas são a igreja. E elas ressuscitarão só na segunda ressurreição. Então a primeira ressurreição, tu tem simplesmente os 7 grupos ou as 7 partes da mesma noiva que vai ser conectada com essa noiva que está viva, para que então a voz de arcanjo se complete. Então esses grupos se congregam, os 7 grupos que estão lá, dormindo, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Esses 7 grupos com seus 7 mensageiros voltam à terra para que eles peguem os seus corpos. Nós subiremos nas nuvens para obter os nossos corpos glorificados. Então esses 7 grupos, juntos com essa partezinha viva, que é uma parte muito pequena, essa partezinha viva, então se conectam e aí tu tem o cumprimento da voz de arcanjo. Então depois disso tu vai ter a trombeta de Deus para se encontrar com o Senhor nos ares. Mas respondendo especificamente a pergunta, os mortos em Cristo, então as pessoas que morreram com o Espírito Santo durante as 7 eras da igreja, elas são noiva. Aqueles que estavam na igreja verdadeira do dia que eles estavam vivendo, eles são a igreja e ressuscitarão só na segunda ressurreição. Próxima pergunta. A Virgem Nécia estará no milênio? Ótima pergunta, né? Agora, a Virgem Nécia, tu vê, a pergunta talvez ela não tenha sido com esse intuito, mas, por exemplo, a Virgem Nécia, tu tem 7 partes de Virgem Nécia que eu falei agora. E tu tem 7 partes de noiva. E todas elas partiram em Cristo. Mas tu tem o remanescente disso tudo que está na terra nos dias da vinda do Senhor. Então, da mesma forma, tu tem uma Virgem Nécia que está viva no dia do Senhor. Ela está congregando hoje, no dia do Senhor. Então, ela está na terra no tempo da aparição do Senhor. Então, essa Virgem Nécia, assim como essa noiva, tem promessas especiais. Uma das grandes promessas que a noiva tem dessa era é não morrer, é ser como Enoque, ser como Elias. Então, tu sendo como Enoque, como Elias, Enoque partiu antes do dilúvio se estabelecer na terra. Elias, ele partiu no Senhor e deixou Eliseu no seu lugar, e ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo sem ver a morte. Então, esses personagens do Velho Testamento, eles estavam falando de um rapto que acontecerá a um pequeno povo que não verá a morte até que o Senhor venha. Então, esta é a parte da noiva viva. Essa é a parte da noiva que irá no rapto sem ver a morte. E a Virgem Nécia que estará na terra nesse tempo, porque cada mensagem de cada mensageiro produziu tanto uma Virgem prudente como uma Virgem Nécia. Então nós temos uma Virgem Nécia hoje na terra que ela perfeitamente tipifica Ló. E perfeitamente ela tipifica Noé. As Virgens Nécias das eras passadas não chegaram a tipificar esses irmãos. Por quê? Porque eles partiram no Senhor. Todos eles partiram. Tanto a Virgem Nécia partiu em Cristo, vai ter uma segunda ressurreição, tanto a Virgem prudente vai ter uma excelente ressurreição. Mas agora, essa noiva viva, ela tem um quião de ser como Enoque, de passar daqui antes que a tribulação se estabeleça na terra. E a Virgem Nécia, ela também tem, a Virgem Nécia dessa era, ela também é especial.
A promessa dela é que ela, durante o período da grande tribulação, ela não irá morrer. Assim como a noiva dessa era, que é como Enoque, ela não vai morrer no período da grande tribulação. O período da grande tribulação são 3 anos e meio. Então esses 3 anos e meio, onde é que tu vê isso aí na Bíblia? Apocalipse 6, do 12 até o 17, tu vê o período da grande tribulação. Apocalipse 11 também, do 1 ao 14. Tu vê a grande tribulação. Quem é que passa por esse período? Tu olha Apocalipse 7. Apocalipse 7, tu vê ali o primeiro grupo que aparece ali, são os 144 mil. Tu vê o segundo grupo que aparece ali, é a Virginésia. A Virginésia sempre é um grupo maior. Tu vê que Enoque era um que subiu no rapto. Mas tu vê quantos passaram pela arca? 8. Então, quer dizer, 8 vezes mais é o grupo da Virginésia. Tu pega aquele grupo que está em Apocalipse 7 louvando a Deus, é um grupo muito maior do que dos que subiram no rapto. E aquele grupo ali é a Virginésia que passou pela grande tribulação como Ló. E Jesus diz isso, né? Vamos ver lá em Lucas 17, 28, olha que é a promessa que Jesus deu lá. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, veja, Sodoma foi apedrejada, Sodoma foi eliminada. Sodoma passou pelo período da grande tribulação. Ló passou pelo período da grande tribulação, mas ele escapou, ele não morreu. Ele não era um sodomita. Os sodomitas todos morreram. Agora olha que a advertência que Jesus dá também. Mas o dia que Ló choveu fogo e enxofre e assim o consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Olha lá no verso 32, que é muito importante. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então a mulher de Ló morreu durante o período da grande tribulação. Porque ela não era virginésia. Ela não era uma verdadeira cristã, ou ela não se qualificou para ser uma virginésia. Assim como Ló não se qualificou para ser uma virgem prudente. Então a mulher de Ló não se qualificou para ser uma virginésia, ela não era uma virgem. Agora, Ló se qualificou e as suas filhas se qualificaram para ser a virginésia. E Ló não morreu no período da tribulação, assim como Noé não morreu durante o período do dilúvio. Então, nós vemos esses dois grupos, tanto a virgem prudente, que é um tipo de Enoque, e a virginésia, que é um tipo de Noé. Abraão e seu grupo eram um tipo da noiva. Ló e o seu grupo eram um tipo da virginésia. Então, esses dois grupos. Como que eles chegarão no milênio? A noiva sobe no capítulo 4, volta no capítulo 19. Toda a noiva de todas as eras. A virginésia passa por esse período da grande tribulação, a qual Deus estará tratando com os judeus. No período da grande tribulação, nos 3 anos e meio, não há pregação aos gentios. Há sim uma pregação aos judeus. Deus envia Moisés e Elias para converter uma nação. Então eles convertem essa nação a Deus. Não toda a nação, mas 144 mil são convertidos a Deus durante esse período. E Ló, e a virginésia? Ela saberá que o rapto aconteceu, porque ela vai ver. O Jesus disse: estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Então os que foram deixados sabem que são a virginésia, sabem que vão passar pelo período da grande tribulação. Mas passando esses 3 anos e meio, e não dá nem o mandato de um presidente, são 3 anos e meio só, a virginésia aparece no capítulo 7 do livro de Apocalipse, louvando a Deus, porque o trono de Deus é estabelecido na terra. Então ela reconhece que ela perdeu o rapto, mas ela ainda tem uma chance, ela vai viver, como que ela dentro do milênio. Num período após a grande tribulação e antes do milênio, existe um período que é uma brecha, que é o julgamento das nações. Tu pode chamar de Armagedon, tu pode chamar de sétima trombeta, tu pode chamar de terceiro ai. Esse período que é um período muito curto, período de 75 dias, que está no livro de Daniel, capítulo 12, verso 12, há 75 dias a mais depois da grande tribulação. Esses dias, então, é quando Israel se cumpre aquela grande profecia de Israel ser convertido em um dia. Uma nação se converterá num dia. A conversão para Deus é o batismo com o Espírito Santo. Não foi o período de justificação e de santificação que eles tiveram durante a mensagem de Moisés e Elias, mas sim o período que eles nasceram de novo. Veja que Jesus caminhou com os apóstolos 3 anos e meio. E eles foram justificados e santificados. Mas 50 dias depois, os 3 anos e meio, foi quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Isso foi num dia.
Exatamente no dia 50º depois da ressurreição de Jesus. A mesma coisa acontecerá no período da grande tribulação. Durante os 3 anos e meio, eles serão justificados, eles serão santificados. Mas 50 dias após o período da grande tribulação, uma nação nascerá em um dia. Eles receberão o batismo com o Espírito Santo numa reunião abençoada que nós teremos com eles. E aí eles adentram no milênio. Todos esses grupos, as nações, os 144 mil e as virgens nécias, porque elas vão reconhecer que elas erraram e não creram na mensagem enquanto nós estávamos pregando, e então elas tiveram que passar por aquele período de purgação para serem purificadas. Então elas reconhecem, por isso que elas lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. No período da grande tribulação não há sangue, então não tem como elas lavar no sangue do Cordeiro. Então quando o sangue volta após o período da grande tribulação, então elas conseguem lavar as suas vestes, estão ali com palmas nas suas mãos, no capítulo 7, nós poderíamos ler no capítulo 7, então elas se adentram no milênio e vão entrar no milênio com um corpo mortal. Corpo mortal, não com um corpo imortal. Então elas viverão um período no milênio, e após esse período, então elas morrerão, né, partirão no Senhor e levantarão na segunda ressurreição, como todos levantarão na segunda ressurreição. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Próxima pergunta. A Bíblia diz em Malaquias 4:3: E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Quando será isso? Ótima pergunta. Vamos ler Malaquias capítulo 4. Diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará debaixo das vossas asas, saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria. Repisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual mandei a Horebe para todo Israel, a saber, aos estatutos e juízos. Bom, primeira coisa é tu ver que ele diz a expressão muito usada na Bíblia, que é naquele dia, né? Então, que dia é esse que está para vir, né? Nós podemos olhar isso com o aspecto de esse dia ser o dia da grande tribulação. Mas a grande tribulação não é o período a qual só haverá ímpios ou soberbos na terra, né? Deus vai ter alguns grupos ali que não são nem ímpios nem soberbos, né? Então o Armagedon ele é como se fosse o batismo de fogo. O Armagedon, ele é o batismo de fogo, né? Existem 3 etapas da graça, né? Existe a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. O planeta Terra também sofre essas 3 etapas, que é a justificação no dilúvio, a santificação na crucificação e o batismo com o Espírito Santo no Armagedon. Agora veja, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo não é todo o processo cristão. Não é todo o processo da vida cristã. Nós mesmos, que estamos aqui na última era da igreja, poucos minutos antes do rapto, nós estamos esperando uma transformação de corpo. E isso é depois do batismo com o Espírito Santo. Então veja, a Terra também tem que passar por uma transformação de corpo. E isso não será no Armagedon. Terá um fogo atômico no Armagedon? Terá. Mas não será um fogo para transformar toda a Terra. Assim como o batismo com o Espírito Santo, tu nasce de novo aqui dentro, mas o teu corpo continua sujeito ao pecado. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele sujeita o corpo a fazer a vontade de Deus. Ele sujeita a mente a fazer a vontade de Deus, mas ele não transforma o teu corpo. Você tem o batismo com o Espírito Santo, você continua sendo um homem ou uma mulher normal. Mas ainda você já nasceu de novo aqui dentro, mas você não tem um corpo novo, a qual nunca mais haverá nenhum pensamento de pecado, né? O novo corpo que a terra receberá, e assim como o homem receberá, isso não é o Armagedon e nem é o batismo de fogo. O batismo de fogo é o Armagedon.
o batismo, a transformação do corpo e da terra é Gog e Magog. Assim como depois, porque lembra, dilúvio, tu tem a justificação. Na crucificação de Jesus, tu tem a santificação. No Armagedon, tu tem o batismo de fogo, o batismo com o Espírito Santo. Durante o período do milênio, que ainda é tempo, tu tem a estatura do varão perfeito. No final da estatura do varão perfeito, então tu é coroado com um novo corpo. No final do milênio, a terra vai ser coroada com um novo corpo. Gog e Magog. Então tu tem todas essas 5 coisas, e 5 é Jesus, as 5 etapas que formam a graça de Deus. Então quando nós pisaremos a cinza dos ímpios, a cinza dos soberbos, pisaremos um pouquinho aqui no Armagedon? Sim, pisaremos um pouquinho, mas não é todos os soberbos e todos que cometem impiedade. Porque muitos, lembra que Cão passou pela arca, e a arca é um tipo do milênio. Então a gente não vai pisar na cinza de Cão durante o milênio, no Armagedon, mas será depois do milênio. Então nós pisaremos também a cinza de Cão, que aí é um daqueles soberbos e ímpios que passaram pela grande tribulação, enquanto a vara, passaram pelo milênio, enquanto a vara de ferro estava estendida sobre eles, eles não mostraram suas cores. Mas quando a vara de ferro foi tirada de sobre eles, então eles mostraram suas cores. Então quando nós pisaremos totalmente na cinza dos ímpios, será Gog e Magog no final do milênio. Também tem uma escritura muito boa para mostrar isso, que é 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10 até o verso 13. Nós poderíamos ler lá, eu sei que gasta um pouco de tempo, mas vamos ler lá. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então veja, quando que isso ocorre? O profeta, na mensagem Coisas que hão de ser, ele diz que isto aqui ocorre Gog e Magog. Não é no Armagedon. Eu falo em Gog e Magog, é que isso aqui ocorre. Porque, olha a continuação da escritura. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer de santo trato e piedade, aguardando e apresentando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Veja que ele conecta isso, essa queima total, tanto do céu quanto da terra, para o novo mundo. Então isso é depois do milênio. Então se tu conectar isso aqui com Malaquias 4, tu vai ver, tu vai ter uma escritura que vai explicar a outra e vai mostrar quando é que nós vamos pisar literalmente ou totalmente a cinza dos ímpios e a cinza dos soberbos, né? Pisaremos um pouquinho aqui depois do Armagedon? Sim, pisaremos. Mas a totalidade dessa escritura se como só em Gog e Magog, para nós termos um novo céu, uma nova terra onde a justiça habita. Próxima pergunta. Quem são os mortos que ressuscitarão O que tá acontecendo aqui, velho? na segunda ressurreição? Fala de novo que na hora eu tossi. Tá. Quem são os mortos que ressuscitarão na segunda ressurreição? Para dar uma resumida boa nessa pergunta, boa mesmo, a gente vai falar isso aqui. Ó. Todos que não levantarem na primeira ressurreição, levantarão na segunda ressurreição. Porque a segunda ressurreição é a ressurreição geral. Jesus falou dela em São João capítulo 5, lá pelo verso São João 5, 25 ao 29. Ele falou que todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Todos. Ele mostra que esses todos, então, ele fala, uns levantarão para a vida eterna e outros levantarão para desprezo eterno. Então veja, isso não é na voz de arcanjo, porque a voz de arcanjo, só os filhos ouvirão a voz de Deus, a voz do Filho de Deus, a voz de arcanjo. Só os filhos. Mas na ressurreição geral, a qual pode ser chamada de segunda ressurreição, todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então todos que não levantarem na primeira ressurreição, levantarão na segunda. Muitos grupos
de crentes estarão lá. Por exemplo, a virgem nessa de todas as 7 eras da igreja, inclusive essa que adentrou no milênio e morreu durante o período do milênio, ela levantará na segunda ressurreição. Então será um grupo que levantará para a vida eterna. Os irmãos do quinto selo, os judeus que foram sacrificados por Hitler, por Eichmann, por Tito, nas guerras que houve, e também os judeus que morreram durante o período da Grande Tribulação, porque haverá judeus que morreram durante o período da Grande Tribulação, não são os 144 mil, mas morrerá judeus nesse período. Esses também levantarão na segunda ressurreição, também levantarão para a vida eterna. Agora, todos os ímpios, Jezabel, Caim, Acabe, todos esses, Balaão, todos eles levantarão na segunda ressurreição. Todos eles. Então haverá um grupo, por isso que a Bíblia diz que ali é onde Deus apartará as ovelhas dos bodes. Haverá muitos bodes lá, não que esses que levantarão também serão ovelhas, mas é como se fosse ovelha e bodes. Então tem aqueles que realmente não só levantarão para serem condenados, mas Deus não pode mandar alguém para o inferno sem antes julgá-lo, né? E o julgamento diz um julgamento justo. Próxima pergunta. Os mortos que ressuscitarão na primeira ressurreição, eles serão apenas da 7ª era ou de todas as 7 eras? Para isso eu quero usar um parágrafo da mensagem, o primeiro selo, né? Porque uma das coisas que as pessoas não captam às vezes é que não é só esse grupo transladado, o Enoque, que é a noiva. A noiva ela é formada de todas as 7 eras da igreja. Então cada era teve a sua noiva, como nós falamos numa pergunta anterior, que se conecta com essa. A noiva é formada destes 7 grupos, mais o grupo transladado. Então isso forma a esposa do Cordeiro. Então essa é a grande coisa, a pessoa vendo isso aqui. Mas eu quero ler o parágrafo 100 da mensagem do primeiro selo. Dudu vai botar na tela para vocês. O quê? Aqui, olha aqui. Ó. Agora, mas a noiva verdadeira será formada de milhares vezes milhares de pessoas, mas ela será escolhida de cada era da igreja. Todas as vezes que vinha uma mensagem, as pessoas criam nela e aceitavam em toda a luz que ela tinha, elas eram seladas até o dia da redenção. Então veja, todo esse povo que foi selado até o dia da redenção é o povo que vai ressuscitar agora. Então todos esses grupos, 7 grupos, fazem parte da esposa do Cordeiro, que vai estar com ele na ceia das bodas, que vai estar com ele na lua de mel, que é o milênio, e depois vai ter aquele futuro lar maravilhoso que nós temos falado também. Vai ir para lá. Então não é só da 7ª era da igreja não, é todas as eras da igreja. Próxima pergunta. Apocalipse 11, 12. Que voz é essa? Essa é demais, né? Porque essa é muito boa. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 11, verso 12. Diz assim. Vamos ler um pouquinho antes para nós entender o contexto, né? Aqui nós estamos no período da Grande Tribulação. Apocalipse 11 e Apocalipse 6, do 12 ao 17. Apocalipse 11, do 3 até o 14, é o período da Grande Tribulação. Então aqui você teve Moisés e Elias pregando o evangelho, trazendo o quê? O alarido. Porque Apocalipse 11, verso... Perdão, vamos de novo. Olha só. Apocalipse 11, do 3 até o 14, é o período da Grande Tribulação. Isso está conectado com Apocalipse 6, do 12 até o 17. Então esse é o período da Grande Tribulação. Moisés e Elias, eles trazem o alarido. O que é o alarido? Uma mensagem. Para quem? Para os 144 mil. Moisés e Elias é o último rapto do Novo Testamento. Tivemos 3 raptos no Velho Testamento, 3 raptos no Novo Testamento. Os 3 raptos do Velho Testamento foram de pessoas. Era Enoque, Elias e Jesus. Os 3 raptos do Novo Testamento são grupos. Então, o primeiro rapto do Novo Testamento é o grupo dos santos do Velho Testamento que embalaram no rapto de Jesus. O próximo rapto é o nosso, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Apocalipse 10 e as demais escrituras que nós temos citado, Lucas 17:30.
Filipenses capítulo 3, muitas escrituras nós poderíamos citar. Esse rapto do Novo Testamento é o seu da noiva. Tu tem o próximo rapto, que é o rapto de Moisés e Elias. Então, cada rapto sempre tem alarido, voz e trombeta. Chegou em Apocalipse 11, então tu tem o alarido, que são os 3 anos e meio da pregação deles, porque haverá 1.260 cultos que eles vão pregar. Nos 1.260 dias que eles irão pregar. Então, cada culto, cada pregação deles é um culto que eles vão pregar lá em Jerusalém para tirar os 144 mil da mão da besta. Que a nação nesse período é enganada, como nós temos mostrado. Então, mas chega num ponto a qual a besta que sobe do abismo, ela vem sobre Moisés e Elias e acaba com a diplomacia e ela mata Moisés e Elias. Está no verso 7. Ó, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porque esses 2 profetas tinham atormentados que habitam na terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e se puseram em pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. O que é isso? Voz de arcanjo. Veja, a mensagem deles foi o alarido. Agora, depois deles terem mortos 3 dias e meio, houve o quê? Uma ressurreição. Moisés e Elias ressuscitaram. Eles ouviram a voz de arcanjo. Olha aqui. O verso 12 agora que foi a pergunta. E ouviram uma... Perdão, vou ler o 11 de novo. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, se puseram em pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Então veja, isso é a terceira parte do rapto, que é a trombeta de Deus. Nós estamos aqui, recebemos o alarido, que foi a abertura dos 7 selos, o soar dos 7 trovões. Isso é o alarido. A ressurreição dos 7 grupos é a voz do arcanjo. A ressurreição deles. E a nossa transformação está conectada com a voz do arcanjo. Mas depois que todos os grupos estiverem ressuscitados, todos juntos, então nós ouviremos a trombeta de Deus, a qual nos levará a nos encontrar com Jesus dos ares. Quem soará a trombeta de Deus? O mesmo que soou o alarido. O mesmo que soou a voz de arcanjo. É o mesmo processo. Porque veja, a trombeta de Deus, e aqui tu chegou num lugar onde tu tem alarido, voz e trombeta, que é o último rapto do Novo Testamento, que é o rapto de Moisés e Elias. E aí eles ouviram uma voz de um trombeteiro. Alguém que disse subir cá para eles. A voz que falará para a noiva subir cá, qual é a voz? É a voz do trombeteiro de Deus. Ele tem um trombeteiro que soa aquela trombeta de Deus. Esse trombeteiro é o mesmo que soa essa voz aqui. Porque logo após, olha aqui, logo após esse período aqui, o que acontece? Quem que está voltando para a Terra aqui? Quem que está voltando? Os grupos, todos os 7 grupos, eles têm que voltar à Terra. Porque há quanto tempo tem a ceia das bodas? Tem 3 anos e meio. Os 3 anos e meio acabaram aqui, Moisés e Elias estão a ponto de subirem ao céu numa nuvem. Então eles ouvem uma voz de um trombeteiro que está pronto. Agora, olha o verso 15 que acontece, aqui no mesmo capítulo 11. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. Então, quer dizer, que essa trombeta que eles ouvem aqui, subir cá, nós ouviremos uma trombeta subir cá aqui em Apocalipse 4. Eles ouvirão aqui em Apocalipse 11, 12. E é um anjo que soa essa trombeta. Lá, em Apocalipse 4, é o 7º anjo. E aqui, quem é? Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Se o 7º anjo aparece ali no verso 15. Então tem uma voz que soa aquilo ali. E essa voz é de um anjo que está voltando para a Terra com um grupo para preparar o caminho do Senhor. Próxima pergunta. Apocalipse 20, versículo 4. A primeira parte do versículo é a noiva. E a segunda parte, quem são? Apocalipse 20, verso 4, vamos ler. Aqui nós estamos entrando no milênio, né? Então aqui Apocalipse 20 já é o milênio.
desde quando Lúcifer é amarrado ali, ó, e vi descer do céu, vou ler do verso 1, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, encerrou e pôs selo sobre ele, para que não engane as ações até que os 1000 anos se acabem. Depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles os que foram dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na sua testa nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então veja, quem são esses, né? A primeira parte, então tá bem fácil, né? Que é a noiva, né? Que é a noiva da sétima era da igreja, o pequeno grupo transladado. Mas quem é o resto dessa noiva que foram degolados? Porque se a noiva não passa pela grande tribulação, e a gente sabe que a virginessa não é ressuscitada para entrar para o milênio. Então a virginessa de cada era não é levantada para nós entrar adentro no milênio. É só a virginessa da nossa era que vive um período do milênio. E a noiva, ela é raptada antes do período da grande tribulação. Então quem é que é esse povo aqui que foi degolado pela besta? Quem foi? Não sei. São os santos das eras passadas. Porque os 7 grupos... Veja que a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual é a mulher de Apocalipse 17, que está embebedada com o vinho, a Bíblia diz que ela está embebedada com o sangue dos santos. Apocalipse 18 diz que todo mártir da igreja verdadeira foi achado nela. Então o que ela fez durante o período das eras? Ela matou toda a oposição que havia. E então os santos que foram degolados, eles são ressuscitados na voz de arcanjo e sobem ao céu no capítulo 4, voltam no capítulo 19 e começam a reinar com Cristo desde do capítulo 19 até que eles adentram no capítulo 20. E começam a reinar com Cristo e reinam pelos 1000 anos. Nós somos o grupo que não vimos a morte, mas eles viram a morte e viram a morte através da grande prostituta. Então o grupo que foi degolado aqui, que viveu e reinou com Cristo por 1000 anos, são os santos das eras passadas, principalmente da era de Columba, ali, que foi quase 1000 anos de era da igreja, a qual a Igreja Católica era realmente a fêmea dominante, e ela fez muita bagunça naquele tempo, e Deus teve que tirar um mensageiro quase que do meio dela, que foi Lutero, 1000 anos depois, porque foi muito sangue que ela derramou, e Deus vai cobrar cada gota de sangue desse dela. Próxima pergunta. Acabaram essas perguntas? Acabou! Acabou! Não poderia terminar esse vídeo sem agradecer a 2 inscritos em especiais. O primeiro é o irmão Sélvio, talvez foi um dos primeiros inscritos do canal. Uma pessoa maravilhosa, um irmão em Cristo mesmo. Sempre tem comentário em quase todos os vídeos. A gente sempre conversa pelo WhatsApp. E temos tido um companheirismo maravilhoso. Ele congrega numa igreja maravilhosa ali em Cachoeirinha. E a gente sempre está em contato, conversando sobre as coisas de Deus. E as perguntas dele, as colocações sempre me edificam muito e me ajudam, né, a mim cada vez mais procurar essas coisas na palavra de Deus. Então eu queria agradecer esse meu amado irmão. Foi um dos primeiros que me falou sobre o áudio. Nós tentar melhorar esse áudio, me deu uma grande força. E eu até então não tinha tido recursos, saber como fazer, e agora, graças a Deus, a gente tem conseguido dar uma melhorada no áudio. Também o irmão Felipe, que é um grande amigo, não é de hoje, é um grande amigo há muitos anos, e ele tem também feito um grande trabalho em divulgação, faz uma propaganda do canal para os irmãos, para os amigos dele, congrega também numa igreja maravilhosa ali em Porto Alegre, pastor Raimundo e Moneville, todos eles. E é muito grande, muito maravilhoso ter essas pessoas inscritas aqui, são meus amigos, são pessoas que me dão muito apoio a esse trabalho que a gente tem feito aqui, e eu fico muito grato por ter vocês aqui, são meus amigos, são meus irmãos, e espero que a nossa amizade ela dure eternamente, porque é da onde nós viemos, né? Nós viemos da eternidade, estamos indo para a eternidade. Mais uma vez também queria agradecer ao meu amado Moneville, uma das pessoas mais humildes e simples que eu conheci já. Conheço ele há alguns anos, mas nós tivemos uma experiência muito maravilhosa quando houve
para a inauguração do tabernáculo do pastor Raimundo aqui em Porto Alegre. Nós tivemos um tempo maravilhoso juntos, nós viajamos juntos, então a gente pôde conversar sobre muitas coisas, e ele realmente é uma das pessoas mais humildes, simples, e Deus tem abençoado não só a mim, né, mas todos aqueles que amam a palavra de Deus através do dom que Deus tem dado por nosso irmão. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Obrigado pela sua vida. Deus abençoe seus filhos, sua esposa. E vamos continuar, né, esse grande companheirismo junto que vai adentrar para a eternidade afora. Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo, né? Não se esqueçam a gente vai deixar as redes sociais aqui na tela. E se você quiser me seguir lá, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, o Dudu vai deixar tudo aqui na inscrição, na descrição do vídeo para nós, aqui na tela. Em algum lugar aqui você vai achar. Se quer seguir lá para mandar alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, fique à vontade. Deus te abençoe no nome de Jesus e que a sua vinda rejubile em nosso coração. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade.